O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reafirmou em discurso a defesa da liberdade de imprensa. Isso significa manter intacto o princípio do sigilo da fonte de jornalistas que Alexandre de Moraes, colega de Fachin, ignorou ao determinar a investigação contra a fonte de um jornalista no Maranhão que publicou material crítico ao ministro Flávio Dino, ex-governador daquele estado, em contínua disputa política ali com outro grupo da mesma região. A fala de Fachin ela expressa solidariedade a Dino diante de uma suposta ameaça física, mas a mesma fala de Fachin sugere que a questão da quebra do sigilo da fonte jornalística, essa que foi determinada por Moraes, acabe sendo levada a julgamento no pleno. Não é de hoje que o judiciário, teoricamente, é o protetor da liberdade de imprensa, se tornou em grave fonte de justa preocupação a respeito disso. E a principal preocupação se refere ao inquérito das fake news, que ocorre em sigilo, não tem objeto claro, nem data para acabar, e foi com base nesse inquérito, um instrumento de exceção, que já dura 8 anos, que Alexandre de Moraes decidiu investigar o jornalista e sua fonte. Por sua vez, Moraes respondeu duro a Fachin, dizendo que jornalismo investigativo não é a mesma coisa que jornalista investigado e apostando que na turma dele, Moraes, ganha ele, Moraes, essa disputa sobre a validade da decisão de suspender o sigilo da fonte. Essa disputa é apenas um ensaio para algo de muito maior abrangência. As investigações da Polícia Federal sobre o escândalo Master, no qual Moraes está envolvido via um contrato do escritório de sua mulher, envolvido com o ex-banqueiro Vorcaro, essas investigações levariam, eventualmente, a um voto no STF sobre suposta abertura de investigação contra um de seus integrantes, ponto de interrogação. O papel do Supremo na garantia de princípios como liberdade de imprensa e o comportamento individual de alguns integrantes da mesma corte está transformando o julgador em julgado. Na edição de hoje, vamos falar também das novas ameaças militares de Trump contra a América Latina e do candidato cara de lata de lixo ameaçando a ultradireita britânica. Vamos a quem está na roda hoje, nosso time. Daniel Rittner, boa noite para você. Em Brasília, Thaís Herédia, querida, ao meu lado, Caio Junqueira, igualmente, aqui na bancada em São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a legalidade das ordens que deu de busca e apreensão contra um jornalista e a fonte dele no Maranhão. Edson Fachin, o presidente da corte, também falou sobre o caso. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente do Supremo, Edson Fachin, fez uma defesa enfática da liberdade de imprensa e do sigilo da fonte. Ao mesmo tempo, deixou claro que essa garantia não impede a responsabilização de quem eventualmente tenha cometido crimes. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima. Na prática, Fachin traça um limite. Se há uma suspeita, a investigação deve mirar o possível crime e quem o praticou, e não a atividade do jornalista pelo simples exercício da profissão. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação da Polícia Federal contra uma pessoa apontada como fonte de um jornalista no Maranhão que publicou matérias sobre um suposto uso indevido de carros oficiais por Flávio Dino e familiares. Para chegar à fonte, a investigação avançou sobre dados do jornalista. Desde que o caso veio à tona, entidades ligadas à imprensa alertam para o risco de enfraquecimento da liberdade de expressão e do sigilo constitucional da fonte. O gabinete de Dino, por sua vez, fala em monitoramento ilegal do ministro e sua família. Já o jornalista nega qualquer perseguição ou recebimento de valores para publicar as reportagens. Pois a Nesta prática Moraes disse que o sigilo da fonte não pode ser usado para ou pessoas crimes. da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. O caso deve ganhar uma dimensão institucional maior
Isso porque o presidente do Supremo já sinalizou que a decisão de Moraes deve ser analisada pelo plenário da Corte, o que levaria todos os ministros a discutirem os limites entre investigação criminal e sigilo da fonte. A discussão, portanto, pode ir além do episódio do Maranhão. O que está em jogo é até onde o Estado brasileiro pode avançar para investigar uma possível ilegalidade sem atingir uma das garantias consideradas essenciais ao exercício do jornalismo. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações.